Ora bem, vamos olhar para as diferentes nuances sobre o impacto do coronavírus no país. Estamos ao terceiro dia em que vigora o estado de emergência. Tomás, muito boa noite. Não é todos os dias que o Governo decreta o estado de emergência. Olhando para os procedimentos legais todos, esta fase apanhou a nossa legislação em contrapé ou nem por isso? Boa noite, Gersilde. Bom, com efeito, vimos toda uma movimentação feita por diferentes órgãos do Estado em direção a esta medida de excepção, nomeadamente a Constituição do Conselho do Estado, do Conselho de Defesa e Segurança, o Parlamento também a acelerar as suas reuniões para, de forma coordenada, chegar-se ao decreto observando os procedimentos constitucionais. Então foi um frenesim que a semana nos mostrou do chefe do Estado, do Governo e do Parlamento estarem numa corrida contra o tempo para que este decreto fosse aprovado sem violação da Constituição da República e de outras leis. E, portanto, foi possível, num tempo recorde, que o documento fosse aprovado. Naturalmente que a pressão do tempo, a necessidade de ganhar o tempo, não podia ter evitado alguns contratempos nisto. Por exemplo, o decreto foi publicado primeiro na sua versão, no dia 2 saiu a versão republicada, portanto, corrigindo o do dia 1, mas compreende-se que havia, digamos, a necessidade de cumprir com prazos apertados e, afinal, resultou nestas pequenas disfuncionalidades em termos de datas e de correção do documento. Outra questão que se verificou, e essa me parece denotar com alguma preocupação, foi alguma ansiedade da polícia. Pareceu-me que a polícia estava demasiado ansiosa em mostrar serviço, exagerando naquilo que é o espírito e a lei do decreto, nomeadamente na quarta-feira passada, como foi bem reportado, a polícia mandando fechar tudo e todos sem qualquer critério que fosse aquilo que a lei prevê. Aí sim notou-se que faltou tempo para que estes órgãos críticos, como a polícia, tivessem sido informados, instruídos de forma precisa para que não entrassem em abusos e exageros. É muito importante. Talvez isso também nos leve à ideia que eu acho de que deve ter havido algum vacatio legis, algum tempo, algum período, talvez uns 5 dias, para as pessoas se perceberem o que ia acontecer, ficarem preparadas. Parece que nesse aspecto, de facto, mesmo o próprio governo, creio que não estava devidamente seguro do que ia acontecer. Mesmo sobre este ponto, assiste-se uma certa falta de percepção no cumprimento das medidas que constam deste decreto. Haverá alguma falta de ligação entre o topo e a base? Esta última, aqui deve, de facto, acatar com as medidas? Pois, é o que eu digo, penso que este tipo de decisões, sendo decisões de exceção, são muito delicadas e, portanto, implica que toda a gente saiba precisamente de que se trata, o que é que se limita, como é que se limita, para que não haja abusos ou até contradições na implementação da lei. Porque é uma lei de exceção que mexe com os direitos dos cidadãos. Então, se não há um conhecimento sólido, compartilhado por todas as partes, há sempre o risco de haver algumas lacunas, alguns erros de interpretação, como parece estar a haver. Espero que, com o tempo, toda a máquina do Estado e os cidadãos estejam harmonizados e compreendam o sentido deste decreto. Como eu digo, parece que a hesitação não é só do cidadão, mesmo entre alguns órgãos do governo, parece haver alguma hesitação na interpretação, o que acho que se compreende porque havia pressa de chegar a este estado. E a pressa, como se sabe, nem sempre ajuda a que haja uma compreensão sólida e unânime do que a lei quer dizer, como é o caso presente. Ainda hoje acompanhamos enchentes, principalmente nos terminais de transportes. Veio ao de cima que o meio de sobrevivência dos moçambicanos está na constante busca pelo pão do dia a dia. Que medidas deviam ser tomadas para evitar, no máximo,
que as pessoas não se passam à rua e encontrem, pelo menos durante este período, meios de subsistência sem saírem de casa, sem recorrerem a estes grandes centros de concentração? Sim, Gersilde, esta creio que é a questão mais complexa de todo este debate. Como evitar que a abordagem de um problema não crie outros problemas. É um dilema. É como alguém dizia, bom, o peixe está na frigideira, se fica lá é frito, se salta cai na fogueira. E, portanto, fica dilemático. E num contexto em que muitas pessoas, de facto, só podem viver se forem à rua. Este aqui é o ponto. E já aqui foi muito falado disso. A maioria dos moçambicanos, mas muitos moçambicanos só podem viver se forem à rua. É na rua onde tem o seu pão. Não tem outra alternativa, muitas vezes. Então, é complicado, é dilemático abordar essa questão sobre como fazer com que as pessoas não morram da doença, também não morram à fome. Não morram à fome. Como dizia a senhora Graça Machel, o desafio aqui é como encontrar soluções localmente que possam ser localmente fiáveis e adequadas. Por exemplo, eu ouvia ontem os motoristas, os táxis de bicicleta de Climane. Ele dizia, olha, eu vivo de bicicleta com o meu táxi e, portanto, tenho que parar porque realmente eu levo uma pessoa comigo, não há distância de segurança, em termos de saúde, com o seu passageiro. E, portanto, se ele parar, não tem mais outro meio para viver. Temos que encontrar soluções localmente adequadas, um meio termo, tal que se previna a doença, mas não se mata a pessoa à fome. Eu penso uma hipótese, em Quilimane. Se as pessoas que vivem de táxi, de bicicleta, não têm outro meio, se calhar, em vez de proibição absoluta, ou se pensar uma solução de fazer em turnos, sei lá, por dia 4 turnos, dá turno com 5 horas na estrada, assim os turnos ou o número de pessoas ia diminuir, também diminuir o número de pessoas a usar o transporte. Ou seja, se houver 5 turnos de bicicletas por dia, há de haver pouca bicicleta por período e pouca gente. E todos poderão ter um espaço de, pelo menos em 5 horas do dia, ir à rua ter o pão para a sobrevivência. Quer dizer, são reflexões que têm que ser feitas para dizer o que é que se pode fazer para as pessoas que não têm outro meio não ser à rua. Porque dizer que fica na rua, fica em casa, sem meio, as pessoas não há de ficar em casa. Já aconteceu na Bolívia, as pessoas romperam a quarentena, foram à rua, romperam a quarentena, disseram, estou a morrer à fome, o que é que eu faço? Então, é delicado, é dilemático abordar essa questão, a menos que a África do Sul também, um dos exemplos. Já há rompimento da quarentena, porque nós temos estados frágeis que não podem subsidiar as pessoas em casa, dar cesta básica, como fazem países com mais recursos. Não é algo que se pode esperar, mas também que não temos esse recurso do governo, por exemplo, dar cesta básica para quem ficar em casa. Portanto, terá que haver, de forma criativa, soluções intermédias que, não aniquilando o que se pretende, com estado de emergência, também não crie problema pior, que é as pessoas morarem de fome em casa, porque, de facto, o risco de se romper a quarentena tem que ser colocada como uma hipótese muito grande nas situações em que as pessoas não têm outro meio a não ser a rua para a sobrevivência. Tomás, consta dos dados do município de Maputo, por exemplo, de que existe na cidade de Maputo cerca de 4.000 vendedores informais. Fazendo um paralelismo entre este banco de dados versus busca de uma determinada solução. Até que ponto é que os governos locais podem contribuir para a solução de problemas locais? Pois, aí está o desafio que se coloca, é como é que localmente se pode implementar o decreto, mas garantindo que não sejam soluções letais, soluções que matam na mesma. É um dilema, portanto, preciso que haja estudos, que haja abertura suficiente dos poderes locais, de ouvir opiniões de todas as pessoas, saber o que se pode fazer para que, de facto, uma solução não seja um problema, como pode aparecer em muitos casos. Porque realmente é o dilema de toda a África, em geral, é que os Estados não têm segurança social suficiente, abrangente, para que as pessoas fiquem em casa e assim mesmo recebam cesta básica de alimentos durante um mês, como é o caso de Moçambique.
Então, repito, é um desafio, é um grande dilema, cuja solução ninguém pode ter sozinho, acho eu. Terá que haver um espaço de reflexão mais participativo, localmente considerado. Por exemplo, mesmo em Maputo, os chapas queixam-se que já não tem muitos passageiros. Portanto, não há muito dinheiro com transporte. E, portanto, se calhar a solução é também fazer em turnos. Um grupo de táxis ou de chapas entra num certo período do tempo, porque aí o combustível de gastar é capaz de compensar com aquele grupo que tem de passageiros, poucos, outro grupo, na outra parte do dia, e assim por diante. Soluções que podem ser encontradas localmente para que não haja, de fato, uma solução que seja letal. Esta situação do coronavírus mexe também com a saúde das empresas nacionais. Que suplementos o nosso governo devia dar para evitar que este segmento não registre danos maiores? Uma vez mais, é uma situação muito complicada. O nosso Estado não dispõe de muitos recursos assim para apoiar as empresas. Tivemos há pouco tempo duas crises importantes, os ciclones Idai e Kennedy, que deram bastante prejuízo às empresas, e como se não bastasse, logo vem esta crise da saúde pública, e portanto é uma sucessão de crises que coloca o nosso Estado numa situação realmente de saia muito justa. E, por outro lado, a crise da Covid também baixou o preço dos mercados que nós exportamos, o preço de carvão, outros produtos que nós exportamos, e até levou ao adiamento de decisões importantes na área do gás. Então, é uma conjunção de problemas econômicos, financeiros muito grandes que vêm um atrás do outro. E, portanto, não se pode, na minha opinião, esperar que o Estado moçambicano, ele próprio, tenha recursos. Terá que recorrer, como já disse o Primeiro-Ministro, às instâncias internacionais, o FMI, o Banco Mundial, para dar recursos que possam manter as empresas a sobreviver. Porque já mesmo neste momento há já alguma situação de crise em algumas empresas. Por exemplo, os anúncios comerciais diminuíram, a publicidade das empresas diminuíram, nos mídias, nas televisões, nos jornais, e, portanto, é uma situação de facto crítica, mas já se fez algumas decisões importantes na área fiscal, na área monetária, o Banco Central iniciou medidas, mas creio que a CTA, com o governo, tendo em conta os mecanismos que há de negociação, hão de encontrar algum meio termo neste contexto realmente complicado de um país que está a sair de crise em crise num mesmo ano. E como se não bastasse, os ataques no norte também vão inibindo os investimentos. Então, a situação, de facto, não é fácil, Terá que haver uma inteligência muito robusta de todas as partes para encontrar meio termo de que o Estado ajude, onde puder, com seus parceiros de cooperação, a que o brasileiro moçambicano não vá todo ele abaixo e o desemprego não piore, que já é muito alto. Então, não penso que haja uma solução única, até uma solução que seja encontrada num diálogo aberto e franco entre o setor privado e o governo e os parceiros de cooperação que nós temos, como é o FMI e o Banco Mundial. Ainda nesta noite, o Presidente da República emitiu um comunicado pedir, ou melhor, a avançar com uma proposta para a Assembleia da República sobre o alívio, o descongestionamento das prisões. Esta medida vai ajudar uma vez mais, é um dilema muito grande, porque, bom, as pessoas que estão nas prisões são pessoas que cometeram ofensas graves à sociedade, portanto, deviam lá permanecer para encontrar o tempo de reflexão da sua ressocialização, mas o perigo de que, uma vez em estado de congestionamento, a Covid os atinja, também cria o dilema. Deixá-los lá pode ser pior, pode trazer um desastre humanitário muito grande, contaminação em massa, mas também libertar a todos o emprego da sociedade. Então é também um dilema. De qualquer modo, a solução encontrada foi uma solução de meio termo, de as penas menos pesadas podem ser relevadas com essa amnistia, apenas de 1 ano ou 1 ano e meio, ou até pessoas de idade podem, portanto, ser libertas para aliviar o impacto potencial de infecção em massa nas prisões. Mas, uma vez mais, é um dilema para a nossa sociedade poder acolher essas pessoas que, em princípio, estavam em reclusão por crimes. E, portanto,
A sociedade é chamada, uma vez mais, a ser capaz de os receber e de os integrar, esperando que eles próprios contribuam para isso, através de uma boa conduta. De outro modo, pode ser mais um mal na sociedade, ou seja, pessoas que estavam a cumprir penas de prisão porque cometeram ofensas graves na sociedade, voltam à sociedade e, se não entenderem a clemência e, portanto, mantiverem-se na sua conduta, pode ser um perigo à sociedade. Como que? É sempre dilemas muito complexos que nosso país tem de escolher entre dois males, qual é o mal menor. Neste domingo, o país fará 2 semanas depois do registro do primeiro caso positivo em Moçambique. Olhando para os dados, 15 dias, 10 casos, estamos pelo menos num bom caminho no tocante às medidas de prevenção? Gersilde, aí eu acho que temos que olhar estes dados com muita cautela. Sim. Porque a testagem é feita com grupos-alvo específicos, grupos suspeitos. 15, 20 por semana é muito pouca gente testada. Portanto, não podemos ter muita crença nessas cifras. Se a testagem fosse mais generalizada, fossem grandes números, aí teríamos mais confiança de que este é o nosso estado. Então, eu sou reticente nos 10 casos, porque faz uma testagem em grupos localizados. Não temos recursos para uma testagem massiva, não temos esses recursos, mas países que os têm, como por exemplo Coreia do Sul, faz por semana 30 mil testagens. Aí tem uma ideia de como está o país. Então, este é o dado que nós temos, corresponde ao que temos podido testar. E isso, digo, não é ainda muito número. Por semana, 15, 20, é muito pouca gente. Então, não podemos nos levar a crer que estamos bem com 10 casos. São os 10 casos entre os 20, 15 por semana que são testados. Provavelmente, se houvesse uma testagem mais larga, provavelmente teríamos uma ideia mais consistente e mais fiável. Então, eu estou reticente em acreditar que só temos este baixo nível de infecção. É bom que não desarmemos a guarda a pensar que estamos bem, porque, repito, o nível de testagem que se faz ainda é muito baixo para uma população de 30 milhões de habitantes, como pode ver. O Conselho de Ministros aprovou hoje, em sessão extraordinária, a proposta do Plano Econômico e Social, bem como a proposta de lei para o Orçamento de 2020. Estamos a falar de um ciclo de governação que está ainda a começar e com grandes desafios. Temos o desafio do coronavírus. Até que ponto é que e o PQG foi ainda hoje aprovado, Sim. o plano quinquenal do governo, até que ponto é que estas crises, eu falo da crise do coronavírus, irá exigir maior esforço nestes dispositivos? Sim, eu ainda queria falar um pouco da questão do coronavírus e da forma como estamos a comunicar, como governo, como sociedade civil. Eu acho que o governo ainda tem espaço para comunicar muito melhor. As comunicações do governo têm sido muito telegráficas, muito lacônicas, quase fugidias. Porque as conferências de imprensa diárias não funcionam? Sim, são insuficientes em termos de informação que dá. Parece que a ideia é dar informação sobre quantos mais casos positivos Moçambique tem. E obrigado. Penso que não é assim. Penso que devia ser mais alargado para o governo dar espaço de informar ao público sobre o que é feito para proteção e prevenção. Quais são as ações que estão em curso para prevenção e proteção dos cidadãos? Não apenas dizer quantos positivos foram esta semana. Acho que é muito pouco, não comunica. Penso que o governo deve abrir mais espaço para dar mais informação sobre prevenção e proteção. A proteção, por exemplo, para aqueles que são os nossos protetores maiores, classe dos médicos, por exemplo. Proteção para as classes vulneráveis. Há falta de informação sobre isso. O que é feito para isso nessa área? E mais, também em termos daquilo que há, sociedade civil de comunicação, uma comunicação muito urbanizada. São pessoas que vão ao YouTube e dizem algumas palavras em Xangana ou em Ronga. Ainda não estamos a comunicar ainda. Há questões muito próprias nossas que nos escapam na comunicação. Dou um exemplo.
As nossas irmãs, nossas mães e tias passam muito tempo no cabeleireiro. Sim. Muito tempo. Arranjar cabeça, arranjar cabelo. E naquele tempo em que estão lá, há conversas, há risos, há palmas. É uma espécie de um lugar social. E esse lugar social, assim como está hoje, é um foco muito grande de contaminação dos cabeleireiros, onde as senhoras passam horas e horas por semana. Nossas deputadas, nossas ministras. Então, essas questões que são muito nossas têm que ser bem abordadas. Não é só lavar as mãos, porque isso, pronto, é o que está no modelo universal. Então, as questões muito nossas que têm que ser bem abordadas, como este caso, por exemplo, dos cabeleireiros. Para terminar nesse aspecto, é também referir que há uma linguagem de comunicação que a própria OMS já corrigiu. É o termo de social. Não é social, é físico, precisamente físico. Porque só assim faz sentido. O social é muito volátil, mas físico é mais claro. Quer dizer que temos que ter um espaço físico entre nós dois, não social. Social pode ser em relação à família, pode ser em relação a um parente, dá uma ideia difusa da termo. Então, na comunicação, acho que ainda há muito espaço para melhorar, mesmo do governo e da sociedade civil. Vamos ao PQG. Sim, em relação ao PQG, ao plano de governo. Sim. É verdade, foi apresentado, a oposição reprovou, votou contra, com os seus argumentos. Mas a maioria, obviamente, parlamentar do bancada da Frelimo aprovou o plano ainda hoje. Inquanal é um instrumento que fazia falta. O país estava quase paralisado quase desde agosto, quando entramos em campanha eleitoral. Sim. Portanto, não tínhamos um instrumento de governação. Portanto, fazia muita falta, ainda bem que agora foi aprovado. Mas, obviamente, que há de ser um plano quinquenal que tinha previsões que vão ser revistas em baixa, certamente. Porque não se previa esta crise do Covid, quando foi escrito o plano. Não se previa, portanto, os impactos nas exportações, que estão agora a acontecer. E aquilo que me parece que é um ponto essencial deste PQG é realmente a aposta no emprego. 3 milhões de postos de trabalho é uma meta muito ambiciosa. Se o governo conseguir, será um passo histórico muito grande, porque vai tirar muita gente do desemprego. Vejamos se há condições que se vão manter para que essa meta se alcance. Me parece que este é um dos focos principais deste plano, desta meta do quinquênio. Pessoalmente, eu teria esperado ver, no plano de governo, alguma abordagem mais estrutural sobre o que é que, em termos estruturais, nós estamos a fazer para que não voltemos a ter crises como a dívida oculta. Em termos estruturais, é outro debate. Não vi isso, esperava ver uma menção a uma reflexão política estratégica sobre o que é que, em termos de estrutura de instituições, podemos almejar fazer até 2025 para que não voltemos a cair na crise grave de dívidas ocultas. Isto não está lá, não está refletido, mas penso que ainda há espaço para que nestes 5 anos se debata em termos estruturais a causa fundamental das crises que tivemos nesses últimos anos passados sobre a dívida oculta, as consequências que levaram a que o mundo nos fechasse as portas e a pobreza aumentasse como aumentou. Tomás, muito obrigado pela sua vinda ao jornal. Obrigado, José. E termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Esperar que os outros ajam por nós para erradicar uma pandemia é o mesmo que fazer-se ao alto mar, confiando no salva-vidas de outra pessoa. Neste mar de vidas, é importante que cada um de nós faça a sua parte para evitar que o coronavírus se espalhe. Boa noite.